Não sei se tem, não sei se tem alguém aqui que não veio ontem, mas está hoje aqui pela primeira vez. Se sim, dá um tchauzinho aí, seja bem-vindo. Tivemos um tempo muito abençoado ontem, no primeiro dia, foi muito gostoso mesmo ouvir de Deus através da vida de Tamara. E hoje nós vamos estar falando um pouquinho sobre maternidade atípica, entre culturas, com a presença da Jussara, que já está aqui com a gente. Nós estamos ansiosos para te ouvir também, Jussara. Daqui a pouco vamos orar por você, temos certeza que Deus tem algo muito especial. Então, estamos mais uma vez, né, no segundo dia da semana do Maternar Multicultural. Eu gosto sempre de relembrar, né, quem nós somos, um movimento de apoio, de trocas entre mulheres e famílias. A nossa equipe, para quem não conhece, né, nós estamos aí espalhadas pelo mundo. O nosso propósito, né, nossa missão é acolher, conectar, cuidar e capacitar mulheres que servem em várias culturas, né? Nosso coração é saber que se nós estivermos bem, com saúde emocional, física, espiritual, isso vai impactar é, como uma onda, né, que vai impactando ali até os frutos, né, que serão permanentes onde nós estamos. Aqui um pouquinho da gente saber onde nós estamos. Estamos aí com 70, pouco mais de 70 países representados, para a glória de Deus. Trabalhamos ali com os grupos de WhatsApp. Se você ainda não entrou em um grupo, o grupo da Semana do Maternar Multicultural é um grupo que não vai ficar para sempre, é um grupo para essa semana, para esse tempo, né? Não uma semana, mas para esse tempo, para essa conversa, para esse evento. Mas depois, se você quiser entrar nos outros grupos, você vai receber informações do que está acontecendo, pedidos de oração, e a gente pode interagir. Se você não faz parte, seja bem-vinda. Hoje mesmo sai um blog novo, toda semana está saindo, a gente coloca lá no grupo. E o Abraço CMM para poder apoiar você que deseja, né, caminhar junto conosco, está passando um momento difícil, precisa de um apoio, entra lá e tecla lá o preciso de ajuda, Abraço CMM. A gente tem um livro devocional em e-book, chama-se Jardim das Nações, foi lançado recentemente. Se você tem o desejo de adquirir pelo site ali, você pode ter as informações. Estamos também com um e-book gratuito que você pode baixar e adquirir gratuitamente. E os próximos eventos, né? Nós temos ali no mês de junho com a Leia, um workshop de habilidades relacionais nas amizades multiculturais. Então, a gente vai falar bastante sobre essa questão dos relacionamentos e as habilidades relacionais em meio às diferenças culturais. Dia 18 e 20 de junho, você pode já se inscrever, hoje está saindo o link de inscrição no nosso blog, no nosso site e na, no Instagram também. Aqui no dia 27 de junho, nós teremos o nosso encontro com o tema Romance Intercultural com a Vânia. Vânia, escritora de um livro nesse assunto, bem experiente. Ela está casada há 25 anos, acredito que o esposo dela é sul-africano, e tem muita experiência nessa área. Vai ser muito legal ouvir dela. Não só para casados, para casais, mas para solteiras também. Hoje nós vamos ter o sorteio, então, do Habilidades Relacionais, do workshop e dos livros da Jade. A Jade faz parte da equipe CMM e ela escreveu os livros para discipulado de meninas e meninos. Então, se você deseja adquirir também, fica aí a dica para vocês. Gente, é isso. Vamos estar orando pela vida da Jussara, vamos estar conversando então sobre a temática de hoje. Desculpa, hoje eu estou meio alérgica, meio gripadinha, mas eu vou pedir para
Adriana, orar pela vida da Jussara, para que Deus possa estar usando, orientando, para que a gente possa começar então nessa temática também sensível, né? Ontem nós tivemos algo impactante, hoje mais um tema impactante, mas tenho certeza que Deus tem um plano em tudo isso e vai ser bênção para a sua vida e para a sua família. Amém. Pai, muito obrigado por esse momento tão precioso que o Senhor nos dá. Estamos aqui em diferentes lugares neste mundo, mas nesse momento com o mesmo propósito, Pai, o propósito de acalmar o nosso coração e de sentar aos teus pés e de escutar, ó Pai. E queremos pedir em nome de Jesus, pela vida da Jussara, que o Senhor possa estar abençoando ela de uma forma muito especial nesse momento. Ela se preparou para estar aqui, ela está pronta. E te peço em nome de Jesus que o Senhor possa estar abençoando também a nós, que possamos estar com os nossos corações abertos, mente aberta, para poder entender e ouvir. Que a tua graça possa estar sobre a tua filha, que esse tempo seja um tempo precioso, ó Pai. Muito obrigado, em nome de Jesus. Amém. Amém. Jussara, seja bem-vinda. Passo para Obrigada. você então. Muito obrigada, gente. Bom, do meu lado de cá eu falo bom dia, né? Não sei como é o lado de cada uma, mas bom dia. Meu nome é Jussara, como vocês já sabem. Sou esposa há 45 anos, esposa, mãe de 4 filhos e avó de 11 netos. Trabalho numa agência internacional também há 45 anos. E hoje não, já há algum tempo, meu esposo e eu, nós trabalhamos no cuidado, no pastoreio de trabalhadores ao redor do mundo. Então é isso. Eu entendo, meninas, que é, as situações são bem diferentes, né? Então eu vou falar um pouco da minha situação, da minha história, mas eu reconheço que são diversas as deficiências que uma mãe atípica, né? Quando fala mãe atípica, podem ser diversas situações. Nós temos hoje em dia muito comum o TDAH, nós temos deficiência intelectual, nós temos deficiência física, diversos tipos de paralisia e o que tem sido muito comum ultimamente, que é o autismo, ou o espectro do autismo, né? O TEA, que é também muito variado de pessoa para pessoa, de cada caso. Então, eu não me proponho aqui a um one size fits all, um tamanho único para todo mundo, porque a gente vai ter que aplicar. O que eu espero trazer para nós hoje são, além da minha história, são alguns princípios, são algumas situações que podem ser comum a muitos. Também entendo que, imagino, né, que nem todas que estão aqui presentes têm filhos em alguma situação de deficiência, mas às vezes você é tia, você dá apoio para uma família, você pastoreia alguém que está vivenciando essa situação, ou é professora, né? Então a abrangência é grande. Bom, dito isto, um pouquinho da minha história. É, Como eu disse, a gente está com essa agência já há 45 anos. Em 1988, muito tempo, né, talvez, quem sabe, algumas de vocês nem existiam ainda, né? A gente foi para os Estados Unidos, ficou lá uns anos, e lá nós descobrimos que o nosso filho, então, era o nosso caçula, era o nosso terceiro filho. Ele tinha autismo. Era uma época, né, que a gente não tinha a internet, estava começando, não tinha acesso a informações como nós temos hoje. Então, tudo era muito analógico, era muito presente, você tinha que estar presente nos congressos, nos, ah, nos ensinos. E os livros, né? Eu corri muito para livros. Então, ali, naquele país onde a gente foi para aprender a língua, aprender um pouco da cultura, ao mesmo tempo, eu era bem jovem, eu tinha 28 anos de idade, e eu e meu esposo, com nossos 3 filhos, a gente, além de ter que estudar a língua, aprender cultura,
exercer o nosso trabalho, a gente teve que lidar com uma situação muito nova para nós, que era a descoberta de que um de nossos filhos tinha essa situação, né? Não é uma doença, mas como que eu posso colocar? Deficiência. E na época, bom, eu basicamente diagnostiquei, eu não sou da saúde não, tá, gente? Mas eu sou pioneira, faço de tudo um pouco, eu sou canivete suíço. Então, a gente, não vou entrar nos detalhes, mas depois de uma longa caminhada, nem tão longa assim, ele tinha 2 anos de idade e ele foi diagnosticado. Só que eu não tinha a menor ideia, eu não sabia se era uma coisa que ia deixar, se ele ia usar fraldas para o resto da vida, se ele falaria algum dia. Era muito, muito, muito vago para mim. Então, eu imaginava um caso clássico, eu imaginava aquela criança muito com uma deficiência intelectual muito grande, que ia crescer babando, né, usando fralda, sentado no chão. Eu imaginava o pior quadro. E eu tive um luto de 3 dias. É importante, né? Ontem nós ouvimos sobre o luto, assim, em outras palavras, mas a gente ouviu sobre o luto, sobre sentar e chorar, sobre processar. E eu por 3 dias eu fiquei praticamente na cama, chorando, indagando a Deus, né? Deus, não por quê, eu nunca perguntei o porquê, mas como vai ser isto? Como eu vou fazer? Como vai ser essa situação? Como vai ser o futuro? E naquele pranto e naquele luto, eu ouvi aquela vozinha interior, né? Que vocês conhecem. Aquela vozinha lá dentro do meu ser, que me perguntou assim: por que que você está chorando tanto? E é claro, eu desfiei o meu rosário ali, né? Eu falei, a minha situação é por isso, é por aquilo outro, eu não sei como vai ser. E a vozinha, tão suave, falou comigo: mas você nem sabe o final da história e já está chorando tanto assim. Então aquela vozinha foi suficiente para me consolar e secar as minhas lágrimas. Não vou dizer que eu não chorei depois, mas foi diferente, foi coisa muito rápida, foi diferente, não foi um processo de luto, de perda, como naquele momento. Mas, no entanto, esse luto ele é necessário porque você está realmente chorando a perda, a morte de um sonho, talvez, ou de um ideal, ou daquela pessoa, daquela criança que você projetou no futuro. A morte de, olha, muito provavelmente, né, talvez ele não vai se casar, não vai ter filhos, e todo aquele futuro sonhado, natural. Mas eu tenho boas notícias ao longo do caminho, tá, gente? Então, depois, esse período nos Estados Unidos foi muito importante para mim, porque eu fui educada lá. Então, a terapeuta que cuidava de mim e do meu filho, ela me levava para os congressos, ela me dava livros para ler. O maior papel dela ali foi me educar, me ensinar, porque ela sabia que eu estaria voltando para o Brasil. Voltei em 1990, uma época muito difícil na nação, e não se falava no autismo, não se falava como se fala hoje, era um outro mundo, tá, gente? Era um outro mundo, não tinha acesso à informação e tal. E assim eu voltei para o Brasil, e como pioneira que sou, fui buscar soluções. E uma das soluções que eu fui buscar é como eu vou fazer para ensinar ele a ler. Foi muito fácil para ele, muito fácil, aprendeu quase sozinho, mas o importante não era ler apenas, mas entender o que está lendo, né? Entender, processar, interpretar o que está lendo, essa era a coisa difícil. E ali eu montei uma sala de aula na minha casa, e a gente funcionou, eu funcionei como professora, até ele terminar o ensino médio, e terminou com louvor, fez a prova na época chamava supletivo, seria hoje EJA, né? Fez essa prova e conseguiu o diploma, né? A inserção no sistema, porque eu tirei ele do sistema, na verdade eu não coloquei ele no sistema, trabalhei tudo fora do sistema, né?
como diria na medicina, off-label. Fiz tudo por minha conta e depois inseri ele no sistema novamente e ele foi aprovado. Então, foi assim que funcionou para a gente e funcionou muito, muito bem. Faria tudo de novo. Bem, nesse ínterim, ele tinha 6 anos de idade e assim, surgiu numa situação de um trabalho que a gente fazia especificamente com pessoas de rua, surgiu uma criança no processo e precisava de um lar, e a gente nos foi oferecido, né, adotar aquela criança. Eu não queria de jeito nenhum, porque eu pensava, não dou conta nem desse aqui, que nos dava muito trabalho mesmo. Não vou entrar nos detalhes, não quero aqui choramingar, mas o trabalho era exaustivo. Eu tenho um marido que me ajudou assim demais. A gente vai falar mais sobre essas coisas todas. Estou dando um resumão e depois a gente vai entrar em alguns detalhes. Meu esposo pegou junto comigo em tudo, tudo. Nossa criança quase não dormia, às vezes a gente tinha que ficar revezar a madrugada. Eu deitava ao lado do berço dele, botava a mão, enfiava a mão no berço e ficava acalentando, às vezes até 2 horas da manhã. Graças a Deus que eu era bem jovem e tinha muita energia, né? Então, no meio desse processo, surge essa criança, a possibilidade de adoção. E eu disse, não. Meu esposo falou assim, mas você não vai nem orar? Você não vai nem perguntar a Deus? Na hora, gente, eu confesso para vocês, eu falei, não vou orar e não vou perguntar a Deus. Mas, né, fui pro mato, fui perguntar, fui olhar meu coração, e sabe aquela vozinha familiar, novamente dentro de mim, eu senti assim como, falando assim, cuida do meu problema agora, eu vou ajudar você com o seu. O problema que eu entendi, né, tinha que achar um lugar para aquela criança. Era uma situação, assim, emergente. E a gente também não sabia se a criança tinha deficiência intelectual, a criança tinha vários problemas. Mas nós abrimos a nossa casa para ela e hoje é a nossa filha caçula de 34 anos que Deus mais usou para tirar o nosso filho da bolha, né? Eles são assim unha e carne. Ela é casada, tem 4 filhos também e é assim realmente ela foi uma das respostas do alto para ajudar com a nossa criança. Mas isso é uma situação à parte. E eu guardei dentro de mim. Você não sabe o final da história. Ou seja, tem tem alguém que sabe o final da história. E eu já estava lamentando por um final que eu achava que seria terrível e já estava lamentando aquilo, quando nós não sabemos o final da história. Depois nós tivemos todo um trabalho de prepará-lo para a vida adulta, ensinar uma profissão para ele e engajá-lo, né, na sociedade, né, que foi que eu creio assim foi uma história muito bem sucedida e uma independência. Ele não é 100% independente, mas é quase independente, né? Volto nisso depois, nesses detalhes. Isso é um geralzão da minha história, porque a gente viajou. Eu tenho que dizer para vocês, a gente viajou muito, muito. Meu marido viajava, às vezes, assim, algumas poucas vezes, mas teve vezes que ele ficava 2 meses fora de casa. Em geral, eram 3 semanas, máximo um mês, mas algumas exceções, 2 meses. Então, eu tive que segurar muito dessa situação de homeschool, de fazer todo o projeto, que são os terapeutas treinados, educados, estudados, né? Que vocês estão me ouvindo bem? Alguém colocou no chat que não conseguiu ouvir. Mas estão me ouvindo bem? Acena aí, por favor, se estão me ouvindo bem. Sim, estamos ouvindo bem. Ah, tá. Porque alguém disse não conseguiu ouvir. Então, Acho obrigada. que ela quis dizer que ela não, ela perdeu a parte que ela queria saber qual que era a limitação do seu filho. Ela não, acho que ela perdeu essa parte. Ah, tá. Tá. Ele foi diagnosticado com autismo aos 2 anos de idade. Tá? Tá, tudo bem. Barulho das crianças, entendo totalmente.
autismo. E eu disse que eu entendo que, né, provavelmente algumas mães têm filhos com outras situações. Então, eu peço desculpas, né, porque essa é a minha história, é a única história que eu tenho. E no meu caso é autismo. Mas eu acho que os princípios por trás valem para outras situações, outros tipos de deficiência também, tá? Então, preparamos ele para a vida adulta. Hoje, ele é um adulto de 38 anos. É o único que mora com a gente, porque os outros filhos casaram e saíram de casa, né? O que é o normal, o esperado. Mas ele, graças a Deus, quando entrou na puberdade, meninas, vocês vão rir, tá? Mas é isso mesmo. Quando ele entrou na puberdade, ele tomou uma decisão: não vou me casar. Por que, Esdras? A gente da família perguntava. Porque eu não quero ver o segredo das mulheres. Eu quero ficar solteiro. E eu dei graças aos céus, porque é bem mais fácil assim. Então, ele nunca quis uma namorada, porque alguns filhos de amigos, de conhecidos, que têm alguns tipos de deficiência, eles sofrem muito, porque eles querem ter uma família. O meu nunca quis. Então, ficou mais fácil para a gente lidar, né? Bom, nós temos vários obstáculos pelo caminho, mas, meninas, deixa eu dizer, obstáculos nós temos, tendo filhos com deficiência, não tendo. Obstáculos fazem parte da nossa vida aqui pós-queda. Cada uma vai enfrentar obstáculos de um jeito. Isso me consola muito, porque eu sempre pensava, eu tenho essa situação. Outras têm outros tipos de dificuldades, de obstáculos. E a nossa vida é, de fato, um romper de obstáculos. É assim que nós somos treinados, né? Treinadas, no caso, somos só meninas. É assim que nós somos treinadas, é assim que nós somos fortalecidas. Eu imagino que muitas de vocês, se não todas, são como eu, são mulheres pioneiras. Então a gente acha as soluções. A gente não fica sentado esperando alguém trazer respostas. Aqui no Brasil já fiz parte de vários grupos, né, de mães de autistas, no caso. E eu ficava tão frustrada, mas eu não podia falar nada. Porque, assim, muitas delas, ou talvez a maioria, elas querem as respostas prontas, elas querem que o governo resolva o problema delas, elas querem que. Tá, é claro que eu entendo, nem todo mundo é pioneira, nem todo mundo. Mas nós que estamos no front, a gente tem um algo a mais, né? E foi com esse algo a mais que Deus usou para eu e meu esposo e eu, né, para nós dois, resolvermos a nossa situação, que foi, eu digo que foi resolvida. Tá, ele foi curado. Não. Ele deixou de ser autista? Não. Mas, sabe, a gente chegou no ponto máximo de solução possível para o nosso caso, né? Ele é profissional, ele trabalha, ele tem ai de nós, se não fosse esse nosso filho com a gente, porque na nossa velhice é ele que nos ampara em muitas situações. Então, voltando aqui aos obstáculos, tá? Eu até fiquei assim, gente, eu sou um pouco divergente, tá? E aí, eu fiquei assim, nossa, elas estão falando de PowerPoint, disso, de Canva, nem sei o que é isso, porque eu sou totalmente analógica, nem sei, nem vou perguntar para elas não verem o tamanho da minha ignorância, né? Então, eu não tenho esse PowerPoint bacana, que vocês estão acostumadas, assim, tudo ali, né? Mas tá aqui, tá, gente? Tá aqui. Então, tá, não preocupem quanto a isso. Primeiro, assim, não está em ordem de importância, mas o que eu senti, primeiro obstáculo, primeira dificuldade, o diagnóstico foi em outra nação. Eu estava lá estudando também, aprendendo a língua, aprendendo a cultura, aprendendo como me mover naquela nação. E, de repente, tinha que lidar com essa situação dentro de casa. Então, sabe, a falta de pessoas para abraçar e chorar, eu senti isso demais.
Eu lembro que um dia chegou uma menina na minha casa para falar uma coisa que nada a ver com nada, que eu nem lembro aqui direito. E, sei lá, como se fosse assim, ela veio falar que, olha, a, a, a lavanderia tá com problema, porque não sei o que, não sei o que, não sei o que, sei lá, qualquer coisa assim, porque eu vivia numa comunidade e eu trabalhava ajudando no housekeeping, como eu posso falar isso? Na limpeza, no cuidado das coisas. E aí, ela chegou para falar uma coisa nada a ver, e eu cheguei, sentei e comecei a chorar. Descobri que meu filho tem autismo, tadinha. A menina ficou assustada comigo, né? Não é sem razão, nada a ver, mas eu estava assim, desesperada, e não tinha uma pessoa ali, né? Fora o meu marido. Então, isso eu senti muito, muito. Esse obstáculo, assim, sabe? Morando em outro lugar e fora do meu ambiente. Outro obstáculo, outra dificuldade que foi muito marcante para mim foi a questão da comunicação mesmo, a língua. Eu não podia, é, é, eu não tinha ainda o entendimento suficiente da língua para falar algumas coisas. E eu tinha que lidar com a terapeuta, que tinha uma terapeuta que ia na minha casa, né? Eu tinha que lidar com ela sem vocabulário suficiente. Ela me levou para muitas palestras naquela época, né? Então, eu ouvindo médicos, eu ouvindo profissionais da saúde, e graças a Deus que a linguagem acadêmica, ela é um pouco mais latinizada, ela é um pouco mais parecida com o português, então isso me ajudou um pouquinho. Mas eu tive que aprender muito, eu tive que aprender muito. Às vezes não entendia, participava de grupos de discussões, mas eu não entendia direito o que eles estavam falando. Foi difícil, sabe? Eu me senti um pouquinho para baixo. Mas, assim, de personalidade, eu acabava me levantando e ia, né? O que eu não entendia, eu fingia, depois eu ia procurar nos livros, mas que foi complicado, foi. E eu sei que vocês estão em países muito diferentes, então não dá para usar um país como exemplo. Alguns países, talvez, a, ainda esteja mais atrasado em questão de pesquisas, de informação, outros não. Eu não posso unificar isso aqui. Cada um vai ter que achar mesmo o seu lugar. No seu lugar, respostas. Mas pensa, naquela época, gente, 36 anos atrás, mesmo que eu estivesse num país que era bastante adiantado, mas eles estavam super atrasados no que diz respeito ao mundo hoje. O mundo hoje é digital, a gente tem muita informação, a gente pode. O mundo hoje. Então, isso facilitou para todas nós. E essa muita informação é uma benção, mas às vezes é uma maldição também, porque quando é tanta informação, que você tem que ser fazer a curadoria das informações, né? Então a gente tem, quer queira, quer não, como mãe, nós temos que nos especializar no quê? No caso da nossa criança, né? E quem não tem a criança com algum tipo de deficiência, mas você está ligado, você ou é professora, ou você dá apoio a famílias. Então, olha, nesse barco tá todo mundo. Porque, falando do autismo, 36 anos atrás, a média era 4 crianças em cada 10 mil crianças, sendo que 3 eram meninos e 1 era menina. Hoje já bagunçou tudo. Em cada 30 e alguma coisa crianças, tem uma criança com autismo. Essa regra de a maioria meninos, hoje ela está sendo desbancada, porque já se sabe que as meninas elas têm mais difícil o diagnóstico, por razões aí que eu não vou entrar aqui, não vou entrar nos detalhes, mas já se sabe isso. Então, as informações, elas vão mudando muito, elas vão mudando muito. Nós temos que estar antenadas, nós temos que estar, né, aprendendo sempre. Não tem como, quem faz o trabalho que você faz, não tem como parar de estudar. É para o resto da vida mesmo. Então, a comunicação foi uma grande dificuldade, e também para a criança, porque ela fala o português dentro de casa,
Eu estou supondo aqui, né? E aí ela tem que aprender a outra língua fora da casa. Então, algumas têm facilidade, mas para outras isso é muito difícil. Então, a linguagem, a comunicação é um grande obstáculo. Outro grande obstáculo, a falta de rede de apoio. No nosso país, a gente tem, né, pais, tios, amigos, pessoas que são companheiros de jornada, que nos ajudam muito. Mas quando a gente está fora, alguns até têm, mas muitos não têm. Porque às vezes você está num lugar que a cultura é tão diferente, é uma cultura mais tribal, é uma cultura que, assim, é difícil essa rede de apoio de igual para igual, né? Então, essa falta de rede de apoio nos impede, muitas das vezes, de ter uma vida social ativa. Como brasileiros, como brasileira que sou, a parte social é muito importante. Nós nos alimentamos emocionalmente de vida social, de amigos, de pessoas que se encontram. E no tempo que eu fiquei fora, eu não podia fazer. Primeiro, que os códigos sociais são diferentes e eu tinha que aprender aquilo. E também porque quem ia ficar com minha criança? Ele corria o tempo todo, ele não parava. A gente ia para a igreja de manhã, domingo de manhã, e eu ficava a maior parte do tempo fora da igreja, porque ele ficava correndo, dando voltas. Gente, eu tô falando de centenas de voltas. Correndo, incansavelmente. E eu tinha que ficar parado olhando. Então, minha vida social foi muito difícil. Eu não tinha pessoas para ficar com ele. E isso me trouxe muito estresse. Também um grande desafio quando a gente tem uma criança com algum tipo de deficiência dentro de casa e a gente está pelas nações, que é a questão da rotina. Toda criança precisa de rotina, né? De um tipo de rotina, mas a criança que está no espectro do autismo, né? Ou a criança que tem que tomar medicamentos. O meu filho nunca tomou medicamento, raramente ele tomou algum remédio na vida. Hoje se dá medicamentos assim, né? Qualquer coisa, tá, tudo bem. Não dá nem pra gente. Cada caso é um caso, mas a gente resistiu muito naquela época. E também a oferta de medicamento não era tão comum como hoje. Então, nós sofremos, né? No sentido de ficar à madrugada com ele correndo, e a gente ali revezando e segurando as pontas. Quando ele foi crescendo, essa hiperatividade foi caindo e foi normalizando. E aí, não precisava de medicamentos mesmo, né? Então, passou, não foi necessário, não foi a gente conseguiu superar essa situação. Bom, no caso de rotina, quando a gente viajava, ia ficar hospedado na casa das pessoas, gente, vou contar uma situação aqui. Era muito difícil, era muito humilhante, essa é a palavra, humilhante. Eu estava na casa do meu primo tem lidera um ministério lá nos Estados Unidos, na época em Hyannis, Massachusetts. E a gente ficou uns meses com eles. Eles não tinham filhos ainda, ele e a esposa, moravam no apartamento de um quarto. Eu e meu esposo dormindo na sala com 3 crianças, sendo o mais novo, já te falei, né? O Esdras, no espectro. Dormindo na sala, no chão. Tudo bem, porque a gente é pioneiro, tá? Então a gente dorme em qualquer lugar, a gente come qualquer coisa. Mas isso não era problema. E ele e a esposa, meus primos, dormindo no quarto. Só que quem já morou nos Estados Unidos sabe, as casas lá são de madeira. No andar de baixo funcionava uma academia e uma loja de produtos naturais, de venda de produtos naturais. O meu filho, naquele caixote enclausurado, o que ele fazia? Corria, subia no sofá e pulava. Corria, subia no sofá e pulava. Eu não estou falando de um pouquinho, eu estou falando a manhã inteira.
Gente, a mulher subiu com razão, com razão. Subiu, foi falar com a minha prima, que coitada da minha prima. Ela foi assim, ela já foi despejando. Meus clientes estão malucos com essa batida, essa pulação. Claro, ela falou inglês, né? Essa pulação aqui, a manhã inteira. Eu não consigo conviver com isso. A minha prima ainda tentou me defender, falou, não, mas é porque ele tem autismo. Mas é indefensável, né? Aí eu fiquei tão humilhada, com tanta vergonha. Me coloquei no lugar daquela mulher. Ela tinha razão. Ela não tinha culpa que o meu filho tinha aquela situação. Aí o que a gente fazia? Lá tinha praia. Praia gelada, né? Mas dava para caminhar. Aí a gente revezava para levar ele para caminhar, para correr na areia. Ou tinha, na frente tinha um cemitério bicentenário. Aí eu ia muito para aquele cemitério. Tenho fotos naquele cemitério. Eu ia para a gente ficar pulando lá nas campas, né? Graças a Deus, ninguém nunca pegou a gente. A gente ficava pulando lá de campa em campa, correndo no cemitério. Era o que dava para fazer. Então, essa parte da rotina, da viagem, de ficar na casa das pessoas, eu tinha vergonha, eu tinha que avisar antes, eu ficava mais em casa, sempre que podia eu ficava em casa, só quando era pessoa mais chegada. Mas às vezes tinha que falar numa igreja, a gente era jovem, estava ainda construindo ministério, sabe? Fazendo ainda naquela fase da vida. Então a gente não podia ficar rejeitando convites. Eu acho que vocês entendem bem o que eu estou falando, né? A gente não podia ficar rejeitando convites e tudo. Então, às vezes, tinha que ir, às vezes era 2 meses viajando. Aí, como é que ele ia sozinho? Era um negócio muito difícil. A gente não tinha muito dinheiro para falar assim: você vai, eu vou, fico um pouco, depois eu volto. Não tinha essas opções. Foram, assim, dias muito, muito difíceis. Mas sempre teve graça e nós superamos, tá? Outro obstáculo, gente, frustração. Frustração de mãe. Muita frustração. Porque eu gostaria de atuar mais. Ora, os dois foram chamados para aquele ministério. Os dois. Os dois têm dons, os dois. Sabe? Entendem o que eu estou falando? Aí, de repente, eu tinha que me anular. Eu tinha que ficar para trás. Porque alguém tinha que segurar as coisas em casa. E eu não estou falando que o meu marido me ajudava muito. Ele em casa, eu podia, assim, se ele tivesse ali, eu podia descansar, que ele assumia as coisas, a rédea das coisas. Mas eu não podia segurar ele em casa, né? Alguém tinha que ir. E geralmente era ele que ia. E eu fiquei ali. Depois eu vou contar para vocês como eu parei por 10 anos, né? Aqui. Então eu fiquei, assim, eu tive uma época de muita frustração. Não vou falar depressão, porque eu não tenho, assim, muita tendência para depressão. Mas de ficar, assim, triste, de ficar para trás, sim, sim. E outro obstáculo é a educação da criança. O que fazer? Não tem resposta pronta. Meu esposo e eu, nós criamos, e depois, gente, até fiz pedagogia, tá? Até fiz pedagogia. Mas, na verdade, eu já tinha aprendido tudo dos livros mesmo. Eu fiz pedagogia só para pegar um diploma. Porque eu já tinha... A gente aprende lendo, né? Estudando, né? Não é necessariamente na sala de aula, mas às vezes o diploma é importante. Então, a educação, tanto a da mãe e pai, né? Mas da mãe, eu tive que me educar, ser educada, aprender, estudar, correr atrás, ler muitos livros, ler estudos científicos, ouvir palestrantes de vários lugares do mundo, inclusive. Várias vezes eu saí daqui do Brasil, isso nos anos 90. Fui lá para os Estados Unidos, porque a gente não tinha internet como agora. Fui lá para os Estados Unidos para participar de congressos, sabe? Ouvir profissionais, o que tem na área e tal. A gente tinha dinheiro para isso? Não, gente, não tinha, mas sei lá, deixa de fazer um tanto de coisa, né? E vai. Era a nossa prioridade. Né? Hoje está mais fácil, está mais barato isso. Então, para quê? Para me educar. E eu queria muito ver. Meu filho era uma criança, e eu queria muito ver autistas que fossem adultos, porque eu queria ter uma perspectiva. Isso me ajudou muito a dar esperança, me trouxe muita esperança para mim mesmo. Eu falei, é possível ter uma vida
quase normal, se não normal, né? Se não normal. E a educação da criança. Porque, assim, alguns conseguem inserir na escola, tem várias. Eu tenho uma neta de 17 anos também que está no espectro. Ela é americana, ela mora nos Estados Unidos. Minha nora teve que achar uma solução para ela. E a solução para ela foi um ensino da rede pública, mas ela pode fazer em casa, lá, logada lá no computador, e vai na escola e faz as provas. E está terminando o high school. Mas no Brasil, a gente é mais rígido nas possibilidades. Então, as mães hoje brigam muito pela inclusão. É um grande debate, tá, gente? Eu já trabalhei dando aula em escola. É um grande debate. Eu digo para vocês, inclusão de verdade é rara, não é fácil. Você tem que analisar muito se está abençoando o seu filho ou não. Porque o alvo não é a escola, o alvo é a vida bem-sucedida, né? O alvo é a criança aprender. O alvo é a criança se socializar o máximo que é possível. E isso tem maneiras de fazer. A gente não pode ficar assim, só na escola que isso vai acontecer. Para muitos é na escola, mas para outro tanto, não vai acontecer na escola também. Então, você tem que ser como eu disse, né, a curadora, a gestora da educação do seu filho. Não coloca na mão dos outros, não. Você vai fazer análise, você vai saber o que vai dar certo para ele, né? Esse assunto, gente, se alguém um dia quiser me contactar, tem toda a liberdade, porque eu tenho todo um monte de coisas que eu posso poderia falar sobre isso, né? Mas eu sei que é muito variado e é também, como foi dito, é sensível, é um assunto sensível. Bom, eu falei de obstáculos, mas é muito mais fácil superar tudo isso se, primeiro, tem que haver aceitação. É um processo difícil, você passa pelo luto, você passa pelo choro, você passa pela humilhação, muitas das vezes, você passa pela dor, né? Mas é possível, tem que haver aceitação. Tem que haver aceitação da criança como ela é. Como ela é. É claro que a gente vai lutar para que todo o seu potencial seja atingido. E o potencial de cada criança é variado. Tem criança que nunca vai aprender a falar. Tem criança, porque além de ter autismo, ela tem DI também, né? Ou ela tem outras comorbidades. Então, a gente tem que aceitar, porque somos todos filhos de Deus, não importa, um dia todo mundo vai estar livre de tudo isso, né? Então tem que haver aceitação daquela criança. Não é uma aceitação resignada de o que tiver que ser será. Não é esse tipo de aceitação que eu estou falando. Eu batalhei muito para o meu filho chegar onde ele chegou. Eu e, claro, meu esposo, né? Minha família. Mas foi muita batalha, foi muita luta, foi muito investimento. Mas a gente tem que aceitar. Ele é assim, esta é a pessoa que ele é, né? E ele é completo nisso, diante de Deus. Então, dentro dessa aceitação, é o quê? É entender o que dá para fazer. Então, dá para ele aprender a ler e escrever. Quando eu falo ler e escrever, porque muitas crianças com autismo até leem, mas elas não decifram. Elas sabem que BOLA é bola, mas elas não conectam com aquele objeto redondo que você chuta, né? Então, não é simplesmente ler, assim, decodificar, mas é ler e entender. A bola é aquele negócio que a gente chuta. Entende? É isso. Esse é o alvo, né? Então, tem crianças que vão fazer toda a vida escolar normal, vão fazer a universidade, se é o caso, ou um curso técnico, terão uma profissão, e a gente vai lutar por isso. Mas quando não é possível, a gente tem que entender o limite. Qual que é o alvo primordial? O alvo primordial é a independência. Em que sentido? Sabe escovar os dentes? Usar o banheiro, comer sozinho, né? Falar, se possível. Mas é uma criança que você pode deixar
sozinha e ela não vai se jogar dentro de um buraco. Então, isso é o primordial. Ela atingindo esse básico já é uma grande vitória, porque você não tem que ficar ao lado dela o tempo todo. Mas se ela atingiu isso, mas ela pode atingir mais, a gente vai batalhar por mais. Estão entendendo? Isso é que é educação. É que a gente às vezes confunde educação com escolarização. Não, educação é educar um ser humano para uma vida plena. Se a pessoa não aprender a ler e escrever, ela ainda pode ter uma vida plena, né? Se ela, o importante é ela sentir, sabe, feliz com ela sentir bem. Esse foi o nosso alvo máximo. A gente queria preservar ele. Então, foi uma das razões que eu também não coloquei na escola, e naquela época era muito complicado, nem dava para colocar. Era bem complicado. Mas eu tinha medo, assim, do espírito dele ser massacrado, sabe? Pela maldade das outras pessoas, pela indiferença. E eu estava disposta a ele não ter escolarização, se fosse o caso, mas ter uma vida plena. E ele tem uma vida plena. Bom, então, aceitação é primordial, entender o que dá para fazer e o que não dá, aceitar. Não, isso não dá, então não vou fazer, né? Gente, eu parei, eu vou dizer assim, eu não vou dizer que eu parei minha vida, porque eu aprendi muito. Eu parei por 10 anos. Foram 10 anos fazendo homeschool. Depois, quando ele foi para o ensino médio, porque alguém pode falar assim, mas você tem a capacidade para isso? Bom, a capacidade, não. Mas vocês acreditam numa coisa chamada graça? Graça foi derramada sobre a minha vida. Como eu disse para vocês, eu sou pioneira. Então, o que eu fiz? O que eu não sei, eu vou aprender. Aí, vou aprender. Eu sabia fazer um currículo? Estudei para isso? Não. Mas a gente aprende a fazer um currículo. Gente, não é tão complicado, não. Depois até estudei, só para validar o que eu já sabia. Mas isso não é complicado, não. Aí eu corri atrás das professoras, amigas, diretoras de escola, gente que eu conheci, gente da minha rede de conhecimento. Fulana, como que a gente faz e tal? O que a criança tem que aprender na 5ª série, na escola? Aí ela me deu um tanto de livro de professores. Aí eu fui ali olhando, analisando, tal. Fui lembrando dos meus anos escolares também. Falei, tá, isso aqui, tá, isso aqui. Não, eu não preciso dar para ele tudo isso aqui. Mas olha, não é que é fácil. Tinha dias que eu ia chorando com meu marido. Teve um dia que eu saí, né? Vou contar para vocês o que aconteceu. Eu estava dando aula de história, ele estava na 6ª série. Aí eu estava dando aula de história. E o assunto era Napoleão Bonaparte, quando ele estava invadindo a Europa, e toda aquela história de Napoleão, a invasão a Portugal, família real veio para o Brasil, e bababá, bababá. Eu lá toda plena dando aula de história, que eu adoro história. Aí, e ele lá ouvindo, né? Aí depois eu falei assim para ele, agora você me conta o que eu acabei de te contar. Quem foi Napoleão Bonaparte? Aí ele olhou para mim e falou assim, um bom homem. Um bom pai de família. Da onde que ele tirou isso? Não sei. Né? Aí eu saí, fui lá no meu marido, falei assim, eu sou maluca, eu tô fazendo uma coisa doida, dando aula para esse menino aqui, isso não vai dar certo, isso não vai dar certo. Aí meu marido, muito tranquilo, senta aqui. Não, meu bem, você é capaz, você vai conseguir. Gente, mas o que eu passei na sala de aula com ele, o que eu passei dando aula para ele, professores passam na sala de aula, né? Não é diferente. Só que o professor ele tem 20 alunos, eu tinha um só, né? Então tudo podia ir mais rápido. Aí eu repeti tudo, quebrei em pedaços bem pequenininhos, fui assim a conta-gotas. Pronto, ele pegou. Aí eu pensava assim, ele não tem que tirar 9, 10 em história. Se ele tirar 6, para mim tá bom. Ele não precisa de saber sobre Napoleão Bonaparte, né? Então, peguei a matemática. Matemática, né? Isso ele precisa. E a linguagem. Então, mas eu estou dizendo que a minha história, você vai pegar ela e ela vai servir para você? Não necessariamente. O que eu estou falando por trás é que nós temos que criar as soluções. E eu parei 10 anos. 10 anos eu ficava dando aula para ele, de 9 até meio-dia, fazendo coisas que eu não tinha dinheiro para levar. A minha sobrinha tem uma filha no espectro. Ela gasta R$ 4.000 por mês só com a filha dela, com terapias. Não sei quantas terapias. Eu não tinha isso. Então, graça, entendeu? Graça. Eu não tenho. Tá, mas
Como é que os terapeutas aprendem? Bom, eles leem, eles estudam. Não estou querendo dizer que a gente vai ser terapeuta, né, gente? Não é tão simples assim, eu reconheço. Mas alguma coisa a gente pode aprender. E alguma coisa a gente pode fazer. A gente faz o que dá para fazer. O que não dá, a gente entrega para Deus. E não, sem culpa. Sem culpa. Depois desses 10 anos, não é parada, sendo professora do meu filho, aí eu fiquei, até ele terminar o ensino médio, aí eu precisei de ajuda, né, para outras matérias e tal, mas aí depois eu voltei pro ministério, assim, meio enferrujada, meio assim, não dou conta, não dou conta. Aí meu marido falou assim, olha, eu não queria mais viajar, eu não queria mais nada. Aí ele falou assim, eu tô indo para a Índia e você vai comigo. Aí eu falei assim, mas como que você vai comigo? Já comprei as passagens, já tá aqui, ó. Já peguei seu passaporte, já fui atrás dos vistos, já tá tudo aqui. Aí eu falei, tá bom, nós vamos. Aí aquilo ali me despertou novamente. Eu falei, ah, tá, tô aqui. Aquele chamado tá aqui dentro ainda, né? Então, fica mais fácil se nós buscarmos informações, conhecimento. Já falei isso bastante, então não vou me deter aqui, não. Né? Se a gente busca informação, fica muito mais fácil. A gente vai ver que não é tão complicado como, às vezes, alguns profissionais fazem parecer. Gente, eu não tô... Entenda, por favor, eu não estou simplificando, eu não estou querendo ser simplória aqui, dizer que isso não é nada. Não é isso não, tá? É complexo, é bem complexo, mas existe saída. É isso que eu estou querendo dizer. E fica mais fácil se a gente trabalhar intensamente. Então, a gente tem que trabalhar. Posso cruzar os braços e terceirizar as coisas, não. Tá? Se eu tenho recurso para colocar na mão de excelentes terapeutas, é claro que isso é uma benção. Mas e se eu não tenho? Eu vou ficar chorando pelos cantos e falar não tem nada para fazer? Não, eu ando até onde dá para andar, né? Então, é isso. Nós temos que aprender a romper os desafios. Como eu já falei, a vida é cheia de desafios e são muitos, muitos, variados, né? Esse é um deles para algumas pessoas, né? No caso de algumas famílias. Então nós temos que romper os desafios. Nós temos que aprender a testar coisas novas. Gente, como que os profissionais, como que eles crescem e aprendem? Eles testam coisas novas. Você acha que ele sabe tudo? Não, ele não sabe. Ele testa, ele vê, não deu certo. Vamos fazer outra coisa. Deu certo, vamos continuar. A gente também vai fazendo, né? A gente vai fazendo. E aí, isso nós, nesse trabalhar, né, nós temos que o quê? Aprender a pensar fora da caixinha. Fora da caixinha. Aqui a convenção é essa. Mas será que se eu fizesse assim, no caso do meu filho, será que não dá certo? Às vezes dá, né? Então, tá. E uma outra coisa que nos ajuda muito é ser direto, ser objetivo. Olha, isso eu aprendi. Desde o início, eu já falava assim, ele tem autismo. Agora se fala muito de autismo. Naquela época não falava, não. Era meio vergonhoso. Ele tem autismo. Eu falava assim, como se falasse assim, ele tem olhos castanhos. Ele tem olhos castanhos. Ele tem autismo. As pessoas ficavam até chocadas comigo, assim, né? Constrangidas. Eu falava, não, mas... Aí uns ficavam assim, mas Deus vai curar, Deus vai curar. Aí eu já falava logo, olha, Deus até pode, mas não tem cura. Normalmente, em circunstâncias normais, não tem cura para isso. Mas tem progresso, tem tratamento, tem possibilidade de melhora, né? Então, eu não era... pessimista, mas eu era direta, objetiva. Isso fazia parte da aceitação, né? Porque a gente aceitou logo de cara, né? Exatamente. Ele não está doente para ser curado. Exatamente. Exatamente. Então, isso eu aprendi logo de cara. Isso os profissionais me ajudaram muito. Os congressos que eu ia, os cursos que eu participava, me educaram nesse sentido, né? E, gente, ajuda muito se a gente confia na intuição da gente. Nós temos uma intuição, uma percepção, especialmente quando se diz respeito ao nosso filho. Nós tem alguma coisa dentro de nós. E isso nós não devemos negligenciar. É algo de Deus para nós. Segue sua intuição. Mesmo, às vezes, quando o profissional fala assim, eu acho que não. Você fala assim, mas eu vou tentar isso. Eu vou tentar.
né? E pode dar certo. As pessoas que são bem-sucedidas, ou que descobrem curas, ou que descobrem bons tratamentos, são pessoas que pensaram fora da caixinha, que seguiram intuição também, né? Ciência não é só 2 mais 2, 4. Ciência também é uma percepção do ambiente e da situação, né? Como a gente pode agir. E o que eu quero deixar para vocês, lembrar sempre da realidade. Qual é a realidade? A presença e a graça de Deus. Esta é a nossa maior realidade. Em tudo aquilo que a gente está fazendo, né? A presença e a graça de Deus. E aí, o que eu quero deixar aqui, né? Que eles, esses nossos filhos, né? Sobrinhos, essas crianças e adultos, eles nos tornam pessoas melhores. Eu sou muito melhor por causa do meu filho. Muito melhor. Né? Porque, primeiro que eu aprendi, né, na prática, que a vida não é sobre mim. Então, quando eu falei para vocês que eu fiquei 10 anos dentro de casa, trabalhando com ele, isso me ensinou que a vida não é sobre mim. A vida é sobre o outro. E sempre tem um retorno, sabe, meninas? Tem um retorno muito grande, muito grande. Isso me deu autoridade, pelo menos no que diz respeito né, à situação do meu filho. Isso, porque eu não estou contando a história de outra pessoa, não estou falando sobre o outro, estou falando algo que aconteceu comigo. Então, isso não dá para negar, né? Tira a gente do centro. Tira a gente do centro, nos dá, assim, compaixão, misericórdia, né? Nós aprendemos a ter paciência, a não andar ansiosos. Por quê? Por que ter ansiedade? Assim, claro, eu sei que não é tão simples assim, tá? Eu sei. A gente precisa de ajuda, a gente precisa da palavra de Deus, a gente precisa de crescimento, a gente precisa de... Não é simples assim. Mas, gradativamente, porque eu sou uma pessoa que tem uma tendência para ansiedade, por isso que eu tô falando de mim aqui, tá? Meu problema. Então, gradativamente, eu fui diminuindo a minha ansiedade, né, nesse processo todo. Porque, lembra que eu falei lá atrás que aquela vozinha falou para mim assim: você não conhece o final da história, por que você está tão depressiva, tão chorosa, tão ansiosa, tão, né? Não é que Deus não respeita o nosso luto, porque ele é necessário e faz parte do processo, mas a gente não pode ficar dentro do buraco, não é mesmo? Então, verdade, eu pensava no final da história muito trágico. E o final da história é que o meu filho é construtor. Quando teve o terremoto lá no Haiti, ele foi com uma equipe de construção para reconstruir escolas e casas. Ele foi agora recentemente para uma vilarejo na Bolívia com uma equipe para construir um orfanato. Ele que construiu a nossa casa, ele e o meu marido, né? Recebemos ajuda também, mas todo o acabamento da nossa casa foi o meu filho que fez, que ele faz um acabamento maravilhoso de colocar piso, azulejo, sabe? Essa coisa, essa parte fina. Ele é um profissional, ele é mesmo. Aí as pessoas perguntam assim: então por que você não põe no mercado de trabalho? Gente, eu vou fazer ele sofrer? Sabe, a gente paga ele, a gente paga a ele. Ele vai juntando dinheirinho. Agora mesmo nós acabamos de voltar de uma viagem do Havaí. Ele pagou a metade da passagem dele até o Havaí, porque ele queria ver, ele não foi só por isso. Meu marido foi a trabalho, mas ele queria conhecer lava de vulcão. Ele é muito interessado em ciências. E aí a gente foi para museu, a gente foi para coisas do interesse dele, né? E ele pagou a metade da viagem dele, do dinheirinho que ele vai juntando, né? Não é muito, a gente não paga muito, não. Mas a gente paga né, o plano de saúde dele, os benefícios, como se ele tivesse empregado. E ele trabalha aqui em casa, nós moramos numa chácara. Então, ele que cuida das árvores, dos cachorros, 5 cães. Ele que cuida da reforma, das coisas que tem que fazer, construção. Ele é um profissional aqui dentro de casa. Ele é funcionário. Ele considera assim que o pai dele é o patrão dele, sabe? É muito interessante. Um pouquinho machista. Eu tenho que contar isso para vocês rirem. Eu amo construção também. Aí ele estava fazendo uma escada, nossa escada com mosaico de granito. E eu dando pitaco, porque eu dou mesmo. Por que você não põe essa peça aqui? Por que você não faz assim? Aí ele parou, ficou olhando para mim, olhando. Aí ele não quis me desrespeitar, né? Mas ele olhou para mim e falou assim: você não tem nada
doméstico para fazer lá dentro, não. Aí eu falei, meu filho, você é machista, eu não acredito que eu criei um machista. Não acredito. Aí a família toda ri, se diverte com as tiradas dele, né? Você não tem nada doméstico para fazer lá dentro, não? Pois é, né? O mundo não é perfeito mesmo, né, meninas? Então, realmente a gente não sabe o final da história. Mas nós conhecemos aquele que tem pensamentos bons a nosso respeito para nos dar o fim que o nosso homem interior deseja, o fim que desejamos, né? Ele tem pensamentos bons, ele tem planos bons para nós, Deus. Então, não preocupa. O final da história é bom. O final da história é bom. Porque, nem todo mundo o filho vai falar. Nem todo mundo o filho vai fazer isso ou aquilo. As lutas são diferentes, mas o final da história sempre é bom. Porque a nossa história é longa, né? Ela tem uma eternidade pela frente. E lá na frente, todo mundo vai ser curado de doenças, vai agir em plenitude de mente. Eu olho muito para isso, eu olho muito para frente, né? E aqui a gente tira proveito enquanto a gente pode, né? Faz o melhor que dá. Eu acho que é isso. Sim, antes que eu encerre. Eu até escrevi um livro, tá, garotas? Aqui, ó, tá trocado? Tá virado? Tá virado. Nem sei Não como tá, fazer isso. não. Tá Não tá, não? não. Tá certo. É para Tá. você que aparece virado. Tá. Aqui, ó, Esdras, a história de um menino autista, onde eu conto essas histórias, assim, penso eu, né, que com bastante leveza, com humor, né, porque a gente tem realmente muitas histórias. É isso Ô, que eu queria compartilhar Jussara, com vocês. Fale. este livro a gente conversou em Curitiba, maravilhoso. Sugiro que todas vão atrás desse livro, é muito bom. Você já começou o teu segundo livro? Eu estou escrevendo outro, mas não é sobre isso não, viu, Leia? Ah, tá bom. Mas muito Gente, obrigada. Muito obrigada. muito bom, muito bom. Joia. Jussara, muito É isso. obrigada por compartilhar o seu coração, a sua história. Queria saber se as meninas têm perguntas. Se você tiver pergunta, pode fazer, gente, ou algum comentário, alguma pergunta. A gente tem alguns minutos reservados para isso. Pode abrir o seu microfone e falar se alguém deseja. Eu gostaria, Jussara, Adriana, como você mencionou, né, hoje se sabe mais. Acho que já existia, como né, o seu caso, 40 anos atrás, né, digamos assim, e hoje está muito mais. Eu creio que todos nós aqui talvez tenham um sobrinho ou alguém muito próximo, né? A minha dúvida é sempre assim, no sentido de, desculpa a minha ignorância, no sentido de como lidar com o pai dessa criança, né? No caso, eu tenho sobrinhos, né, bem próximos, e você tenta lidar normal, mas você sabe que não é um normal, mas que não pode ser tão normal, porque afinal de contas a gente está lidando com uma criança diferente. Então, assim, sempre fica essa dúvida, né? Como lidar com o pai, porque às vezes os pais nem comunicam, não é uma conversa aberta, não é? Então, assim, eu particularmente, eu fico assim, sem saber o que fazer em situações como essa. Qual seria a sua dica? Aquilo que eu falei, né, aceitação, mas a gente não pode obrigar ninguém a aceitar, né? Isso é da pessoa. A aceitação é a melhor coisa, porque aí traz naturalidade para a situação, sabe? Como alguém que quebrou a perna, por exemplo, ou sei lá, né? Então, é uma característica, quer dizer, quebrar a perna não é uma característica, mas é algo que aconteceu. Mas nem todo pai tem, muitos pais, eles negam, eles têm essa negação, que dificulta bastante o processo, bastante. Quando é irmã, pessoa chegada, pessoa íntima, eu já falei para várias pessoas chegadas, eu já falei, não dando diagnóstico, a gente não pode fazer isso, né? Não é a nossa parte, mas chegando para a pessoa falando assim, olha, você já procurou um neuro? Eu acho que a sua criança pode ter alguma coisa dentro do espectro do autismo. Por que você não procura um profissional para avaliar, para olhar? E, assim, as pessoas que eu falei me agradeceram muito.
E depois foi confirmado pelo profissional, porque a gente tem um olho clínico, né? A gente lida com isso. Então, foi confirmado. E isso ajuda demais, porque quanto mais cedo a gente começar a trabalhar com a criança, melhor para ela. Agora, se o pai nem aceita falar sobre o assunto, aí é difícil pra caramba, né? Porque o que a gente vai fazer? Não sei, eu não sei o que fazer. Não sei. Alguém tem uma ideia? Eu vejo que a mãe é mais sensível, geralmente, né? Geralmente a gente vai, pelo menos no meu caso, em crianças que eu percebi que precisava de profissional para fazer diagnóstico, foi através do relacionamento com a mãe que eu consegui trabalhar essa consciência com a mãe. Eu acho que a mãe é um pouco mais aberta, geralmente, né? A Ana, Geralmente é. é, a Nai quer falar? Pode falar, Nai. Jussara, bom dia, boa tarde, boa noite para as meninas. É, eu sou Nai, meu apelido, eu sou facilitadora também, participo da equipe das meninas e aprendo muito, aprendo mais com elas do que colaboro, né? E assim, obrigada, gratidão pela sua fala, por abrir seu coração, por trazer questões, de fato, com muita leveza. Eu imagino, ou nem imagino, como isso foi há 30 anos atrás, né? Se hoje ainda é um tabu muito grande. Na verdade, eu ia compartilhar, mas acho que eu vou conversar melhor com você marcando no privado. O meu filho, ele está no processo de investigação, mas eu sempre o achei diferente, mas achava que era temperamento e que ele tinha um temperamento, vamos dizer, desafiador. Ele tinha um temperamento desafiador e que eu ia dar conta. E os exemplos que você deu foram o que mais me tocava, sabe? Quando eu voltei para o Brasil da África, depois de 4 anos lá, eu vim pregar nas igrejas, ficar na casa das pessoas, foi o que eu percebi. Entendeu? Foi muito desafiador, foi muito difícil. O mais difícil é você lidar com as pessoas, entendeu? O mais difícil é você lidar com as pessoas. Então, as pessoas cobrando um comportamento que nenhuma criança típica tem, né? Então, isso para mim foi muito ruim. E aí, quando eu voltei dessa vez agora, ele com 8 anos, né? 2 anos depois, eu tomei algumas precauções, né? De não dormir na casa das pessoas, nem que eu tire do meu bolso, mas ficar em um hotelzinho, em uma pousadazinha. Por quê? Porque ele vai mexer em tudo, ele é curioso, ele vai querer ver tudo, né? É só ir para casa de pessoas se tiver crianças. Então, assim, se alguém estiver passando por isso, é uma dica, assim, se o café, a visita, o convite for coisa de adulto, eu não levo, Jussara. Eu não levo porque vai ser isso aí que você falou, pular no sofá. E o terceiro é assim, eu estou nesse processo de entender o meu lugar e de não me culpabilizar, porque eu sou psicopedagoga, faço mestrado em educação e eu fiquei, uau! Como que eu não reparei, né? A avaliação não é exatamente de autista, é de TDAH e TOD, né? Não sei se seja o TOD, é o de transtorno obsessivo desafiador, né? E enfim, e compartilhar com as mães, né? Depois isso vai estar divulgado, é que não se sintam culpadas, porque a gente olham para nós, tipo assim, você não educou seu filho? Seu filho está mexendo em tudo, você não disciplina? E sendo que eu trabalho com orientação, né, de pais, orientação pedagógica, ajudo aqui na equipe CMM na parte do maternar. E então, hoje, eu estou fazendo como você. Quando ele chega no local, eu falo assim, tem TDAH, tem investigação de autismo. Aí, a pessoa muda com ele. Começa a ter calma com ele, começa a ter... Eu fico triste que, infelizmente, a gente só respeita a infância se essa infância tiver algum diagnóstico. Por exemplo, ele tem pavor à agulha. E a minha filha de 3 anos, ela é capaz de falar assim, pode me furar 10 vezes, ela nem chora, gente. E aí o meu filho faz um escândalo de 8. E aí o enfermeiro começou, você é homem, você não tem que chorar, sua irmã não chorou, olha a sua idade. Aí eu fui no enfermeiro e falei assim, ele tá com investigação de autismo, ele tem dificuldade com agulhas. Aí ele mudou com meu filho.
Cara, você vai conseguir. É isso mesmo. Quase que me dá vontade de falar assim para ele: por que que você não respeitou meu filho antes? Né? Enfim, tem adulto que tem problema com agulha, né? Tem adulto que desmaia com sangue. Por que que a gente cobra da criança algo que nós, como adulto, não fazemos? Então, assim, muito obrigada pelos seus exemplos. Se você quiser me dar mais dicas nesse processo, graças a Deus, como você falou, nós temos todo o amparo hoje, né? Eu tenho conversado com psicólogas, especialistas em EPM, porque mudança causa um transtorno muito grande nele. Por exemplo, a gente já está 5 meses no Brasil, agora que ele está calmo, né? Então, toda mudança ele fica muito descompensado. Então, agora eu e meu esposo temos aprendido a lidar. Também estamos no processo dessa questão de medicamento, ainda queremos não agir com medicamento, né? Estamos com outras questões não farmacológicas, como exercício físico, terapia, né? Joguinhos, brincadeiras. Então, graças a Deus, hoje nós temos um amparo, não precisamos passar por todos os desafios que você passou como pioneira, né? Obrigado, porque isso te trouxe experiência para nós, mas também dizer que o CMM hoje é esse amparo, é esse suporte, e eu louvo a Deus pela vida das nossas profissionais aqui do CMM, das amigas, né? E para dizer também para as mães que ouvirem depois para buscar esse suporte. Inclusive, depois eu vou buscar você também, Jussara. Obrigada. Tudo bem. Joia. A gente tem a Lília e a Leia de mão levantada. Eu vou dar a palavra para elas e depois a gente encerra e vamos fazer os sorteios, tá? Uma coisa antes de passar a palavra para a Lilian, Jussara, que eu estava pensando aqui, assim, geralmente quando também com a fala da Nai, né? Quando há um diagnóstico, geralmente toda criança ela tem dificuldade com mudanças, mas a criança atípica geralmente ela tem mais dificuldade com mudança, ela tem uma necessidade maior com rotina, como você falou, né? E tem necessidade de apoio profissional. Então, eu creio que pensando nessas necessidades, quando nós escolhermos o campo de trabalho, o lugar de trabalho, tudo isso precisa ser avaliado, né? Eu acho que existe aí uma necessidade. Eu creio que hoje está mudando, mas antigamente você não, o Senhor mandou, o resto a gente vai pela fé e as coisas vão acontecer. Mas sabendo da necessidade dos filhos, seja qual for, e de forma especial aqui falando de crianças e filhos atípicos, nós precisamos considerar esse diagnóstico na escolha do campo, porque os filhos são nosso ministério, né? E a gente não pode deixar, queria deixar essa palavra, né? Que a gente não pode deixar isso como algo menos importante, né? Verdade. Lilian, pode falar. Oi, bom dia, boa tarde, boa noite, como disse a Nay aí. Jussara, obrigada pela sua, pela sua explicação, pela sua experiência de vida. Nossa, engrandeceu muito aqui. Eu não tenho filhos, né, nesse diagnóstico ou em outro, não sei se, enfim, Deus sabe de todas as coisas. Mas eu tenho sobrinhos, né, tenho amigos, e enfim. E quanto mais informação nós nos munirmos e tivermos, eu não sou da área, né? Eu sou da área da educação, eu não sou da área médica, né? Mas eu queria te fazer algumas perguntas, né, sobre a tua trajetória. Primeiro, eu gostaria que se você pudesse indicar livros e colocar lá no grupo, né, para até a gente ler mais sobre isso, entender mais esse campo, enfim, eu acho que seria muito legal. A outra coisa, você começou, eu não entendi direito, mas o homeschooling com ele, você começou como se fosse o prezinho, ou como se fosse o... Na verdade, ele tinha 9 anos. Os primeiros 4 anos, nós contratamos uma estudante de pedagogia. Então, ela dava ok. aula para ele. Mas eu, junto com ela, que sentávamos e desenhávamos o currículo, o que ele ia Programa, o aprender. currículo. Aham. É. Ok. É importante, isso é importante, porque no início, o máximo que ele ficava parado fazendo uma tarefa era 5 minutos. 5 minutos. Aí então ela era orientada por mim ele fez uma tarefa, foi bem sucedido, 5 minutos, agora você deixa ele dar correr, dar uma volta aqui, no quintal, era uma casa, né? Dá uma volta no quintal.
Você dá um prêmio para ele. Ou então você faz cosquinhas, que ele adorava cócegas. Faz cosquinha nele e tal. Aí ela fazia aquilo. Aí ele voltava mais 5 minutos. Foi fazendo. No final de 4 anos, ele ficava 40 minutos sentado fazendo uma tarefa. E ele já tinha, nessa época, 10 anos. Aí, Entendi. 9 anos. Aí eu peguei ele com 9 anos até ele terminar de 9 a 19, porque até ele terminar o ensino médio. Então, eu fiz com ele o equivalente a fundamental do equivalente não, fundamental 2 e não sei como fala agora, é o ensino médio, né? Fala, é ensino médio mesmo, né? Uhum. Então eu fiz essa parte com ele, Ah, sim. Respondeu? tá. Não sei. Sim, sim, sim. A outra pergunta que eu queria saber, vocês são trabalhadores, certo? Sim. Como você fazia essa questão da fé, né? Com É? ele? Porque a fé, que eu quero dizer, Sim, como sim, sim. você, Sim, sim, sim. né? Sim. Como você encucava a palavra, Menina, né? você acredita Já que que ir para a igreja, eu acho que não existia. Não sei como é que você ir para a igreja com todo esse movimento dele, eu acho que é mais complicado, enfim. quando ele era Perdoa a pequeno, minha ignorância, que eu não sei nada quando disso. ele era pequeno, a gente ia de todo jeito, só que eu ficava do lado de fora com ele, né? Mas a gente ia. Depois que ele foi crescendo, ele nunca ficou em salinha, essas coisas não. Mas ele sempre ficou com a gente. Ele foi ficando lá no banco, eu levava uma coisa para ele desenhar, para ele, sei lá, fazer, e ele ficava sentado ali no chão. Ele ele não teve dificuldades depois que passou essa fase inicial onde ele corria muito. Não tivemos dificuldades. É tanto que hoje ele já leu a Bíblia toda, 23 vezes. Então Nossa, glória a Deus. não tem dificuldade nenhuma. A fé para ele é normal, como é para qualquer pessoa. Entendeu? Ok, Vai para reunião de ok. oração com a gente, ora e tudo. Não, assim, normal, eu acho que é melhor. Eu brinco aqui em casa, o mais crente é ele. Tá, última pergunta, senão daqui a pouco a Valesca vai. Vai lá, vai lá. Tá bom. A última é porque você, além dele, né, depois veio essa outra moça, né, que é a sua menor, e você já tinha dois, né, dois filhos. Como você fazia, já que ele demandava muito, você relatou que seu marido sempre foi muito presente, muito pai mesmo, aquele que está junto, mas a atenção, né, como você dividiu, como foi, né, enfim, esse processo. É, meu Acabou a marido era pergunta. muito presente quando não estava viajando, né? Que eu posso dizer? Eu acho que fica um buraco, sim. Não vou negar. Eu acho que fica um buraco nos outros, porque a minha atenção era muito para ele, no sentido, depois que eu comecei a dar aula para ele toda manhã, dando aula e tal. Mas, digamos assim, entre mortos e feridos, salvou todo mundo. Então, todo mundo casou, todo mundo tem filho, todo mundo está vivendo, né? A minha filha, que nós adotamos, ela veio com buracos emocionais, como toda criança adotiva vem. Foi um pouco mais complicado. Então, ela teve vários conflitos. O assunto não é esse, então eu não vou entrar nesse assunto, tá? Mas vários conflitos emocionais que ela teve, deu muito trabalho para a gente em várias áreas. Hoje eu sei que é porque era buraco emocional, até os 21 anos de idade, quando ela de fato converteu. E depois casou com um rapaz muito bom e constituiu família, então isso, creio eu, foi resolvido. Se não 100%, mas em grande, grande, grande parte na vida dela. Mas, assim, eu acho... ficou um buraco, sim, eu não posso negar isso, né? Porque eu sou intensa, então a minha intensidade ia muito para... Eu tinha que fazer o papel de mãe, de professora, de terapeuta, de tudo ali com ele, sabe? Então, a gente não consegue fazer perfeito. Alguma coisa vai ficar defasada. Obrigada. Jussara, uma coisa importante que a Arlete colocou, né?
sobre a importância de acolhermos não só a criança, mas a família, né? Nós estamos falando aqui que os irmãos sentem, né? Vai afetar os irmãos, vai afetar os pais. Essa mãe precisa de autocuidado e de ser cuidada por tantas situações, né? A importância de tanto que a gente colocou até o nome, né, desse evento do Maternar Multicultural, no sentido de que do olhar para a mãe em si, né, para que a gente compreenda a mãe, o quanto ela se dedica em tudo isso e o quanto ela precisa de apoio, para que a gente compreenda, para saber apoiar as nossas colegas que estão passando por isso, né, que estão passando por esse grande desafio. Muito obrigada. Leia. Deixa eu abrir o microfone, senão não dá, né? Ô, minha querida Jussara, foi um prazer ver você. Lembrando daquele café gostoso, acho que uns 10 anos atrás, né? Por É aí. muito, muito bom escutar, né, como o teu filho está e escutar a tua experiência. E, na realidade, eu quero sugerir que todas busquem o livro que ela apresentou sobre o seu filho. É muito bom. E eu lembro que naquela ocasião eu falei assim, você precisa escrever o segundo livro, você precisa Falou. escrever a continuidade e daí mais da parte pedagógica e técnica do teu trabalho, né? Que é muito precioso. E eu vejo, assim, eu tenho um neto que tem pauta 1 de autismo e mora na Alemanha, e as dificuldades naturais de uma terra estranha com um procedimento médico, clínico, avaliativo completamente diferente do nosso, e as dificuldades na escola. E dentro dentro daquilo que a gente trabalha, né, do que eu converso com as famílias, eu vejo que essa situação ela está bem mais. Você encontra muito mais crianças com atípicas, não só nessa pauta, mas com outras questões Hum, onde as escolas têm muita dificuldade, e daí nós aqui dentro desse trabalho, eu vou dizer que você está abrindo a porteira, uma nova porteira para nós, né? No sentido de que as pessoas que fazem parte do nosso grupo maior das mulheres esparramadas aí nos países, com certeza tem algumas com algumas dificuldades em relação a alguma situação do seu filho. E, Amém. na realidade, não é uma pergunta, é uma colocação, assim, para você, de muita alegria de ver você e o resultado, né? Que ele hoje é um homem, acho que está o quê? Com 30? Não sei. 38. Uau! Um super-homem, né? E vivendo plenamente. Eu acho que isso é fantástico. Amém. E na questão, assim, de você não fechar o olhar e dizer, não, nós, né? Ele vai abrir possibilidades e muitas vezes os pais, nessa negação, têm dificuldade, né? Porque é muita luta, é muito difícil, você tem que enfrentar muito confronto no lugar onde você está, com professores que não acreditam que a criança tem uma situação, isso é preguiça e coisa assim. Então, eu quero agradecer você pela tua experiência e pelo que Deus fez através de você e da família, trazendo essa experiência super diferenciada de fé, né? Mostrando que existe possibilidade. A gente vai ter um trabalho, mas existe possibilidades, né? Então, Amém. A fico gente não muito sabe o feliz final da de história, né, Leia? E já está Não, o que a é, Jussara falou, né? os Gente, desafios são obrigada. grandes, mas o Deus nosso é grande também. Verdade, muito maior, né? Gente, É muito verdade. obrigada. Obrigada, Jussara, pelo seu compartilhar, pelo coração, pelo tempo. Eu vou passar para a Ju para a gente fazer o sorteio. E aí nós oramos para encerrar, pode ser? E oramos Eu pela. só esqueci, Valesca, esqueci uma coisa.
Jussara, você já pensou em transformar o seu livro num PDF, num PDF não, como é que chama, num e-book para que ele seja lido online? Pois é, eu já pensei sim, eu estou olhando isso com alguém, mas ainda não foi feito. Mas faça que É, com certeza ele vai é, viajar pelo mais mundo. fácil. Tá Tá bom. joia. Gente, nós estamos com o Obrigada. horário apertado. Vamos lá, Ju, vamos fazer o sorteio. A gente tem aí dois Se você quiser, livros. Eu se vou quiser parar orar primeiro, o. daí eu encerro Tá, então vamos orar. Posso orar por você, Jussara? Por favor.